Você confia em Deus? Ou você só confia nele quando tudo está acontecendo do jeitinho que você quer? Tudo da maneira que você determinou na sua cabecinha. Eu sou uma pessoa naturalmente controladora. Tô trabalhando isso em mim? Óbvio, desde que eu sinalizei isso em mim, eu tô trabalhando isso em mim. Pra eu não sofrer também nesse processo todo, né? E eu venho entendendo que a gente que é muito controlador, que quer tudo do nosso jeito, coloca muito método, tudo tem que correr do jeitinho que a gente quer. E quando isso não acontece, a gente fica igual um siri na lata. Quando a gente entende isso, a gente vê que a gente tem que soltar, que a gente tem que relaxar nesse processo. A gente entende que a gente tem que tentar vivenciar da melhor maneira, vivenciando de uma maneira leve. A gente já sabe disso, não é nada novo, né? É algo que a gente já sabe. Porém, é difícil, não é fácil. Não tô falando que é fácil. Nada é fácil. Tudo é um processo. Mas a gente pode tentar fazer com que seja fácil. Porque tudo está na nossa mente e somos dominadores e operantes da nossa realidade, né? Só que a gente também já entendeu que nós somos co-criadores. Nós não somos criadores. Existe um Deus todo-poderoso que é criador, infinito, maravilhoso, bondoso, digno de toda honra e toda glória. Já entendemos que é um criador. E somos co-criadores. Estamos juntos ali com ele, trabalhando nesse processo da nossa jornada, né? E com isso a gente precisa entender que as coisas às vezes vão sair do nosso jeito, da nossa rota. Só que aí que a gente precisa ver o grande barato da coisa. Aí que a gente precisa ver que tudo coopera para o nosso bem. E se ainda não aconteceu, é porque o Criador está fazendo da melhor forma. Porque às vezes a gente acha que é exatamente do jeito que a gente quer e não é. Porque vai ser ainda melhor. Já se ligou nisso? Que vai ser melhor? Que as coisas estão colaborando para ser melhor, para ser surpreendente, para ser algo incrível. Sabe quando a gente quer muito receber uma mensagem de alguém e a gente acorda, pega o celular e olha e tem aquela mensagem, aquela alegria? É essa alegria que você tem que colocar no teu coração e entender que é isso que você vai receber e vivenciar isso. Essa mensagem não está dentro do nosso controle, a gente só quer, a gente só planeja, projeta, mas não é nossa. A gente depende da pessoa mandar a mensagem, ok? Então, e é isso. As nossas buscas, as nossas projeções, as nossas vontades, vêm disso. Vem dessa espera, mas a espera com alegria. Porque quando a gente coloca ansiedade, a gente se frustra. E a coisa não anda, a coisa não evolui, a coisa não acontece. Você já passou por isso? Você está passando por isso? Durante anos da minha vida eu vivia numa ansiedade, numa batida louca de que tem que ser tudo do jeito que eu quero, que as coisas têm que acontecer como eu quero e que eu controlo, eu domino os horários e a agenda, e eu já trabalho naturalmente com a agenda a vida inteira, porque senão eu perco o foco. Tenho TDAH, então eu preciso manter uma agenda para eu poder ter um controle. E depois que eu fiz isso, que eu comecei a ver isso, eu falei assim, gente, eu tenho que ter controle das coisas que eu tenho que controlar do meu dia a dia, das coisas que eu tenho que viver. E também, se fugir disso, eu não tenho que sofrer. O grande lance é que às vezes a gente sofre com o que a gente não tem que sofrer. A gente planeja tanto e quer que seja tanta... Não, gente, às vezes a coisa vai sair diferente, às vezes a coisa vai mudar. Às vezes as coisas vão sair de uma maneira que a gente não está entendendo. Mas tudo coopera para o nosso bem. Eu tenho vivido coisas que não estão dentro do meu controle. Eu tenho vivido coisas que eu falei assim, caramba, não foi desse jeito. Mas aí eu penso logo, porque eu já estou trabalhando o meu subconsciente, o meu psicológico, para eu não sofrer. E também para eu entender com clareza o que está acontecendo. Eu já penso logo, opa, se está acontecendo isso é porque tudo coopera para o meu bem. Então daqui a pouco eu vou viver coisas extraordinárias. Aí 2 dias depois a coisa acontece. Eu falei assim, caramba, viu? Eu estava certa.
Esse exercício do subconsciente, esse exercício de crenças limitantes que a gente tem que destruir dia após dia, ele é real e é cansativo, mas a gente tem que viver ele. A gente não pode normalizar. Se você hoje está passando por questões que você está se perguntando por que ainda não aconteceu, por que não está do jeito que eu quero, pense em seguida assim: tudo, absolutamente tudo, coopera para o meu bem e vai chegar até a mim, porque tudo que eu quero me quer mais. Esse mantra, tudo que eu quero me quer mais, é muito poderoso. E quando eu comecei a vivenciar ele, a aceitar ele, a normalizar ele, eu tenho vivido coisas extraordinárias. Então, gente, entenda, tudo vai cooperar para o seu bem. Coisas grandes vão acontecer diante de você. Basta você aceitar isso no seu subconsciente, porque aí as coisas vão acontecer. E sem ansiedade. O mais difícil é a gente não ter uma ansiedade. O mais difícil é a gente trabalhar para que a gente não fique ansioso. Eu sei que isso é o mais difícil. Porque naturalmente o mundo está ansioso. Tá todo mundo numa batida louca, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, sem se concentrar numa determinada coisa. Dificilmente a gente para ler um livro com tranquilidade. É sempre várias informações, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então é difícil. E nessa a nossa atualidade, o mundo que a gente vive hoje, a gente vê que é mais difícil ainda. Que a coisa está mais cansativa para o nosso subconsciente, para o nosso mental. Mas é aí que vem a coisa que a própria Bíblia fala, né? Que a gente precisa se dominar, que a gente precisa ter domínio próprio. E o domínio próprio vem disso, de focar, de estar presente, de saber o que a gente quer naquele momento, de primeiro saber quem a gente é e o que a gente quer fazer da nossa vida. E vivenciar isso. Tudo vai acontecer do jeito que a gente quer, tudo. E às vezes ainda melhor. E quando acontece melhor do que a gente imaginou, é porque o Criador está te falando: você está aí, mas eu estou aqui também. Você não está sozinho. E pense e entenda, às vezes coisas vão acontecer diante de você que você não vai entender. Você vai achar que você perdeu, que você não é bom o suficiente, que você não é capaz. Você vai achar que você é um fraco, um coitado. Vai vir tudo isso na tua cabeça. Mas aí quando chegar isso tudo, você lembra desse vídeo, combinado? Lembra que tudo coopera para o seu bem. Se coisas ainda não aconteceram, é porque virão coisas maiores e melhores. Porque tudo que você quer, te quer ainda mais. E tudo que você está querendo ter, você vai ter ainda melhor. Quando você começar a normalizar isso dentro de você, quando você começar a aceitar isso, aí sim as coisas vão acontecer. Parece que quando a gente para de correr atrás, para de exercitar aquela vontade louca de ter alguma coisa, quando você solta, esse é o soltar, esse é o ser o delulu, né? O delúgeno, é isso. Aí a coisa vem. É muito interessante essa jornada do subconsciente, porque até isso acontece. E antes, quando eu ouvia as pessoas falarem, eu ficava até com raiva. Porque eu falava assim, não é possível, se eu quero, eu vou ter que soltar, vou ter... Não, eu quero agora, eu domino, eu controlo. Só que não é assim. Quando a gente determina que a gente quer algo, a gente aceita que já é nosso e solta, aí a coisa vem. Não me pergunte por que é assim. Eu só sei que é assim. Eu já tentei estudar, entender, mas é desse jeito. É isso. O estudo veio até aqui pra mim. Se você tiver a resposta, me fala. Mas pra mim é até isso. E é isso que acontece. É isso que tem acontecido. É isso que eu tenho vivido. E várias pessoas que estão trabalhando com isso estão vivenciando isso também, dessa maneira. Então, assim, viva o processo, curta. Eu sei que é horrível a gente ouvir isso. Ai, que saco, vou ter que viver o processo. Vai. Senão ia ser muito chato também. Imagina, eu quero, eu tenho, eu quero, eu tenho, eu quero, eu tenho. Acabou. A gente, como ser humano, que a gente já naturalmente nunca tá satisfeito, se fosse assim, ia ser pior ainda pra gente. Ia ser insuportável, imagina. Pensei e tenho, pensei e tenho, pensei e tenho. A gente não ia curtir
o processo, a jornada, não ia ter evolução, não ia ter crescimento mental, espiritual, físico, emocional, não ia ter nada disso. Essa é a grande pegada, sabe? Eu tô vivendo um processo lindo, uma jornada linda, que eu já visualizo lá na frente, mas eu ainda estou aqui, no hoje, no agora, vivendo esse processo, e tô felizona com isso. E o grande lance é isso, é viver o processo, como se já fosse, porque ele é. Mas solte de uma maneira que você possa curtir tudo isso, que você possa vivenciar tudo isso, que você possa depois contar essa história, sabe? Aquele testemunho, que as nossas histórias contadas são testemunhos que a gente conta para outras pessoas e gera energia em outras pessoas para crescer, para o crescimento, para a evolução. Da mesma maneira que a gente escuta casos e a gente fica com o coração alegre, cheio, feliz, querendo viver esse aquilo e comentando com outras pessoas, pô, se eu ouvi essa história. A igreja evangélica é muito boa nisso, nesse ponto. Porque quando dá aquela oportunidade da pessoa testemunhar, de falar sobre ela, do que ela era, do que ela viveu e de como ela é hoje, isso gera muita emoção e energia pra gente. Não sei se em todas as religiões tem isso, mas eu vivencio isso na igreja evangélica. E é muito legal viver isso, porque a gente vê que existe um Criador que faz milagres, sim, você querendo ou não. E existe a gente, que somos co-criadores, que permitimos isso. Porque a gente precisa permitir. Deus não vai fazer, Deus é muito educado, Ele não vai fazer nada se não for da nossa permissão. Pro bem e pro mal, né? Então que hoje a gente vem vivenciar isso, sabe? Essa transformação de mentalidade, entendendo que a gente tem que viver sim um processo. Não adianta bater o pé, a gente vai ter que viver o processo. Eu já bati muito pé, eu já chorei, já reclamei, já fui chata pra caramba. E hoje não, hoje eu só quero viver o processo, de boa, tranquila, rindo, feliz, e estou vivenciando isso. Que essa minha energia de felicidade venha te contagiar hoje. Que você venha olhar pro lado e falar assim, caramba, que legal que eu tô passando, que bom que eu tô vivendo isso. Eu vou poder ajudar outras pessoas. Eu vou poder me ajudar e eu vou poder ajudar outros. Viva isso, viva esse processo. Nesse canal tem vários vídeos de ajuda, de mentalidade, de às vezes choro também. Mas é um processo que a gente quer essa busca, que a gente quer buscar isso, que a gente quer melhorar. Então assim, eu peço pouco isso, eu tenho até que pedir mais. Um amigo meu até falou assim, Mônica, você tem que pedir para te seguirem, para comentarem e tal, compartilharem. Realmente, por favor, siga esse canal se você ainda não segue, você caiu aqui de paraquedas. Comente, compartilhe, indique a outras pessoas pra gente crescer ainda mais. Eu quero realmente viver disso, de trabalhar com a mentalidade, com o subconsciente. É por isso que eu tô estudando tanto isso, por isso que eu tô tentando entrar cada vez mais nesse processo, e só tem me feito bem. E o bem que a gente recebe, a gente quer dar também, porque é essa grande troca. O amar ao próximo como a ti mesmo, que é o mandamento bíblico, é isso, é exatamente isso. E a gente só consegue fazer isso para o próximo quando a gente está bem. E que hoje você fique bem para que você venha ser um condutor, um agente de bênçãos na vida de outros, sabe? Entendendo que é um processo. Estamos todos juntos, uma mesma egrégora, estamos todos aqui unidos no nosso processo de evolução. Pergunte ao teu Criador, fale com Ele, converse com Ele, pergunte a Ele o que você tem que fazer, como você tem que fazer. Pergunte de maneira genuína, que você vai ter as respostas, as coisas vão chegar até você. Se você tem uma dúvida hoje, se você tem um medo, um trauma, uma ansiedade hoje, pergunte a Ele como ressignificar isso, que você vai ver as coisas sendo conduzidas ao teu favor. As coisas vão ser transformadas para que tudo ocorra bem para você, porque tudo que você quer te quer mais. Um beijo.